festivais cívicos. A democracia. Creta, a Grécia, Esparta, Micenas, Atenas. 500 anos antes da nossa era, uma jovem democracia governa Atenas. Uma democracia. No imenso império persa tão próximo, o grande rei Dario I manda construir palácios suntuosos em Persépolis. Alguns no Oriente vivem Buda e Confúcio. Mas voltemos à Grécia. No ano 450, Sócrates tem 20 anos. Péricles tem 45. 450 anos antes da nossa era, Péricles diz: o Estado democrático deve dedicar-se a servir o maior número possível de pessoas, a proporcionar uma igualdade face à lei, deve defender-se do egoísmo individual e proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. Muito bem. A arte grega. Tenho uma ideia. Ah, sim? Por que é que tu não trabalhas com as duas mãos? É muito mais prático. Não vejo como é que posso acionar a minha roda. Tenho as duas mãos ocupadas? Ora, com o pé, assim. Vá, Pedrinho, mostra-lhe. isto é o progresso. Acabou o artesanato. Começou a era da produção industrial. Os Jogos Olímpicos. Mas estes jogos que permitiam aos diversos povos da Grécia encontrar-se vão em breve dar lugar a encontros menos pacíficos. O teatro grego. Que esperas para te sentares? Ai! Querida Isménia, minha irmã, que partilhas o meu destino e a herança dos males vindos de Édipo, crês que Zeus nos libertará? Ao mais belo dos sóis, que vimos sobre as 7 portas de Telas, esplendor dourado do dia que finalmente desponta sobre os dias, que finalmente desponta sobre os dias, que finalmente desponta sobre os dias. Isso, rebelde! Um inimigo é sempre um inimigo. Sim, sempre um inimigo. Eu fui feita para partilhar o amor, não o ódio. Deixa então, e se tens mesmo de amar a qualquer preço, ama aos mortos. Comigo vivo não será uma mulher a fazer a lei. Aos vaidosos o cruel destino faz-lhes pagar caro a sua jactância e ensina-lhes, mas demasiado tarde, a sabedoria. Mestre, exigem a tua paciência. Origem. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, surgiu na Península Balcânica uma civilização que se desenvolveu para além dos seus limites geográficos. Grécia. Os gregos constituíram uma das mais brilhantes e influentes culturas da antiguidade, e o seu legado é fonte de elementos básicos que perduram na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, a arquitetura, a filosofia e o teatro. O teatro inicia-se sobre o signo da mitologia grega,
na figura de Dionísio, deus da vegetação e do vinho. Baco, como também é chamado, era homenageado pelos primitivos habitantes gregos, que saíam em procissões refazendo a vida do deus, acreditando que com isso garantiriam uma colheita abundante. Com o passar dos tempos, esses cortejos dionisíacos foram se organizando e adquirindo contornos mais definidos, até se tornar uma grandiosa representação da vida do deus. No momento da encenação da morte de Dionísio, por exemplo, eram entoados ditirandos, cantos tristes e solenes liderados pelo Curiceu. As procissões eram narradas em terceira pessoa, com muito respeito e distanciamento. Durou até os ditirambos começarem a ser modificados e começarem a contar com a participação de atores. Deu início ao teatro grego e, posteriormente, aos gêneros tragédia e comédia. Tragédia. Segundo Aristóteles, a definição do gênero tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extinção, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídos pelas diversas partes do drama, ou simplesmente a imagem do homem, dos deuses, face ao destino inelutável. Os gregos não encaravam a tragédia com pessimismo, mas sim como uma forma educativa, pois tinham a função de ensinar as pessoas a encontrarem a sua medida ideal. A tragédia causava uma autorreflexão e questionamento dentro da sociedade. Entre os principais autores de obras do gênero destacam-se Ésquilo, em Prometeu Acorrentado, Sófocles, com Édipo Rei, e Eurípides, com Medeia. Comédia. Uma das principais formas do drama enfatizava e criticava a correção através da deformação e do ridículo. O efeito principal é provocar o riso. A sua origem, segundo Aristóteles, é resultante dos cantos fálicos entoados em honra ao deus Dionísio. Entre os principais autores do gênero, Aristófanes, com a paz, as